Muito bem, essa questão nos diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra o diagrama de fases para a água. Então, analisando o diagrama de fases, podemos observar ali, né, as linhas delimitam a fase sólida, a fase líquida, vapor, bem como a passagem, né, envolvendo essas fases. E ela nos pede essa questão para julgar os seguintes itens. Primeiro, no ponto triplo, estamos falando então dessa região aqui, né, no ponto triplo, as fases da água sólida, líquida e gasosa coexistem em equilíbrio. Verdadeiro, né? Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. Por quê? No ponto triplo é justamente a coexistência desses estados físicos e uma constante mudança em equilíbrio. Tá certo? Segundo item. Para pressões abaixo de 4,579 milímetros de Hg e para temperaturas superiores a 0,01 graus Celsius, a água encontra-se na fase líquida. Então, nós temos que entender que ele está se referindo, né, à região e acima dessa temperatura, né, e dizendo que a água encontra-se na fase líquida. Não, a água ela não encontra-se na fase líquida, ela pode ser encontrada na fase líquida, bem como também na forma de vapor. Então, essa afirmativa não é verdadeira, tá? Não é apenas na fase líquida, ela pode ser encontrada na fase líquida, mas também no estado de vapor. Vai depender da temperatura indicada a partir desse valor, 0,01 graus, e também da pressão a partir desse valor, 4,579 miligramas de Hg. Mas tanto líquido quanto vapor são possíveis estados. Então, essa afirmativa ela é falsa. O aumento da temperatura acarreta a diminuição na pressão de vapor. Caminhando ao longo do eixo X, né, nós temos o aumento da temperatura, caminhando da esquerda para a direita, no sentido aí crescente ao longo do eixo X. O que nós observamos é que o aumento da temperatura acarreta o aumento da pressão de vapor, porque nós favorecemos, né, caminhando aqui então, nós favorecemos o estado de vapor, né? E até porque, mesmo sem esse diagrama, nós entendemos que o aumento da temperatura vai favorecer a pressão de vapor, vai aumentar a volatilidade, né? Inclusive, já sabemos que trata-se da água. Então, o gráfico ele apenas confirma esse conhecimento já pré-definido. Então, esse terceiro item ele é falso. Quarto item. A vaporização é um processo exotérmico. É um item que independe daquele gráfico, né, tendo apenas o conhecimento em mente sobre mudanças de estado físico. Então, a vaporização é um processo que absorve energia, requer absorção. Então, é um processo endo e não exo, né? Endo absorve energia, exo libera energia, exotérmico. Então, nesse caso, esse item é falso. O último item. Em madrugadas frias, o vapor da água presente na atmosfera liquefaz, formando gotículas de água que constituem o orvalho. Então, se o vapor liquefaz, está ocorrendo um processo exotérmico, né, transformando o material em líquido. Na transformação de vapor da água em orvalho, ocorre formação de ligações intermoleculares. Esse item, embora o gabarito da própria UNB considere como verdadeiro, nós temos aí também, considerando como verdadeiro no material, é bom ficar atento ao seguinte, tá? É uma questão conceitual. Ele está dizendo aqui que ocorre a formação de ligações. Na verdade, ocorre a intensificação. Essa formação está vindo no sentido de intensificação. Desse ponto de vista, então, podemos considerar como verdadeiro. Lembrando que, mesmo no estado de vapor, ainda existem ligações intermoleculares. Enfraquecidas, mas existem, né? Então, não é a formação completa, é a intensificação. Mas dá para entender a proposta aqui da questão. Por isso, vamos considerar como verdadeiro, mas com essa ressalva importante a ser feita.